Bom dia, galera do sétimo ano, tudo bem? Nós já estamos aí na semana 3 do PET 5. Esse é o vídeo de correção das atividades. Eu sou o professor Rafael, professor de Geografia. Estamos aí juntos para poder resolver essas atividades o mais rápido e breve possível, ok? Mas antes disso, ajude o canal aí a crescer, tá? Se inscreva no canal, deixa o like e nos ajude aí, tá bom? Bom, vamos lá direto para as atividades e bora! Com a finalidade de administrar, planejar e trabalhar com dados estatísticos, o IBGE agrupou os estados brasileiros em regiões. Através dessa regionalização, responda o que se pede. Então aqui, ó, a gente vai preencher esse quadro. Regiões do IBGE. Então, são aquelas 5 regiões que nós temos. Para ficar mais fácil para vocês, para responder, eu vou dar uma dica. Você vai voltar aqui no texto. Olha aqui, já está tudo respondido. Ó, aqui. Você vai colocar naquele quadrinho menor lá, região Nordeste. Aí você vai lá e vai colocar os estados que fazem parte. Região Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, Roraima, Amapá e Tocantins. Pula para a região Nordeste. Aí você começa com Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, tá? Olha lá. Centro-Oeste. Começa com Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal, tá bom? Região Sudeste. Então você vai fazendo isso e põe a região Sul lá também, tá bom? Não se esqueça, tá, de fazer isso, tá? Que aí fica certinho, você vai ter colocado todas as 5 regiões. E ainda dando continuidade nesse exercício aqui, ó, ainda fala assim, ó, ainda sobre as regiões do IBGE, responda: em qual região se localiza Minas Gerais? Você vai ter escrito aqui que é a região Sudeste, tá? Nós estamos na região Sudeste. Aí vem outra pergunta. Você conhece outra região brasileira? Aí já é algo pessoal, depende do quanto você viajou e tal, né? Eu, particularmente, professor Rafael, eu já morei na região Centro-Oeste, moro na região Sudeste hoje, já viajei para a região Norte, né? Já estive lá em Manaus, já estive em Porto Velho, né? Já conheci a Floresta Amazônica, já conheci o Nordeste, já fui em vários estados ali do Nordeste, tá? E também já conheci a região Sul do Brasil. Então eu particularmente conheço as 5 regiões do Brasil, tudo bem? Mas e você? Né? Então coloque aí sua, tá? Atividade 2. Quantas e quais são as regiões geoeconômicas do Brasil? Tá? Continuando a pergunta, quais foram os fatores que considerados na divisão desses complexos regionais? Então, a divisão, lembra bem, a do IBGE divide o Brasil em 5 partes. Essa aqui, que é a geoeconômica, divide em 3, tá bom? E quais foram os fatores, né, considerados nessa divisão? Resposta: o fator considerado foi o nível de desenvolvimento econômico da população. Então, quanto mais desenvolvida é a população de um lugar, é o parâmetro que eles utilizam. Tudo bem? Espero que você tenha entendido. 3. Na divisão do geógrafo Pedro Pinchas, já vou explicar para vocês, tá? Porque a gente ainda não tinha falado de Pedro Pinchas. Na divisão do geógrafo Pedro Pinchas, o que justifica o norte de Minas fazer parte do complexo regional do Nordeste? Aí nesse momento você deve estar sem entender direito, né, o que está falando essa atividade, né? Deixa eu mostrar para vocês. Essa primeira imagem aqui do nosso texto é aquela divisão do IBGE que divide o Brasil em 5 regiões, ok? Essa segunda imagem já é uma divisão feita por Pedro Pinches, essa aqui que é a da atividade, tá? Essa divisão feita pelo Pedro Pinches, que é a divisão geoeconômica, divide o Brasil em 3 partes pelo nível de desenvolvimento econômico dessa população, tá? Para Pedro Pinches, o Centro-Sul seria a região mais desenvolvida, seguido depois, em segundo lugar, Nordeste. Tá? Tem muita gente que acha que não, mas o Nordeste é o segundo mais desenvolvido. E o menos desenvolvido do Brasil seria a Amazônia. Tudo bem? E aí, respondendo
o final daquela pergunta. Está perguntando por que que o norte de Minas, está vendo o estado de Minas Gerais aqui? Está perguntando por que que o norte de Minas está fazendo parte do Nordeste. É porque para Pedro Pinches, a região norte de Minas é a região do estado menos desenvolvida economicamente. O único fator que ele considera, diferente do IBGE, Pedro Pinches só considera a economia. O IBGE considera quase todos os fatores, né? Mas Pedro Pinches mais só a economia. Então, como o norte é menos desenvolvido do que o restante do estado, ele considera que o norte de Minas faria parte do Nordeste, nessa subdivisão aí. Tudo bem? Então tá aí a explicação, porque ele considera a região menos desenvolvida, tá? Olha, a gente vai observar esse gráfico, né, sobre os afazeres domésticos entre crianças e adolescentes e responda a atividade 5. Pessoal, gráfico, a gente tem que entender o seguinte: gráfico é como se fosse um mapa. A primeira coisa que a gente tem que ver é o título. Vamos ver o que está escrito aqui? Média de horas semanais dedicadas aos cuidados de pessoas ou afazeres domésticos pelas pessoas de 5 a 17 anos de idade. Então, acredito que você está incluído nesses afazeres, né? Então, quantas horas você se dedica por semana aos afazeres domésticos, né? Por sexo e grupo de idade, segundo as grandes regiões, né? Então, vamos olhar. Esse aqui foi o título. Nossa legenda, aqui a gente tem algumas legendinhas aqui. Ó, colocou o azulzinho aqui para e o vermelhinho aqui para ser menino, menina de 5 a 13. Menino laranjado, menina um azul mais clarinho de 14 a 17, tá? Então vamos lá. Aqui tem o Brasil como um todo, no total, e tem as regiões. Vamos analisar o Brasil e o Sudeste. Vamos lá. No Brasil, as crianças de 5 a 13 anos, ó, esses dois primeiros, né? Os meninos dedicam, em média, 5,8 horas semanais, as meninas quase 7 horas semanais. Então, as meninas, né, de 5 a 13 anos têm se dedicado mais. E vamos ver de 14 a 17, os meninos, né, que aí vai enquadrar mais vocês aí. Os meninos trabalham em média 8,1 hora por semana e as meninas, nossa, olha, 12,3. Agora vamos fazer um comparativo com o Sudeste. Aqui tá meio fora, tá vendo? Nordeste, Sudeste. Aqui é o Sudeste. Então, no Sudeste, os meninos estão um pouquinho abaixo da média se comparado com o Brasil, né? Os meninos mais novos. As meninas também estão um pouquinho abaixo da média, né? As meninas de 14 a 17 anos estão um pouquinho também abaixo da média e os meninos, né? E as meninas também. Então, todos aqui no Sudeste, eu olhei trocado, não, né? Olhei, não, né? Todos aqui estão abaixo da média, né? O local onde mais se trabalha, os meninos mais trabalham no Brasil seria no Nordeste, tá bom? Mas vamos lá para a atividade, tá? Qual é a divisão regional brasileira utilizada pelo geógrafo? Ah, agora foi legal. Aqui você não está vendo um mapinha, mas como saber, né? Qual foi a divisão regional utilizada pelo geógrafo? Foi a do IBGE ou foi a do Pedro Pinchas, a geoeconômica? Foi a do IBGE. Como que eu sei disso, professor? Porque tem 5 regiões aqui, né? Você pode observar que nós temos aqui as 5 regiões. Se tivesse só 3, né? Se tivesse fosse o Centro-Sul aqui, por exemplo, aí seria de Pedro Pinto. Mas nesse caso aqui é do IBGE. Então, vamos à atividade 5 e finalizar essas atividades, né? Atividade 5. Compare os dados de cada região e anote o que te chama atenção, né? Então, você vai anotar os dados de cada região e aí fazer aquilo que a gente estava fazendo, né? O Brasil com a média geral, aí você não precisa escrever de todos, não. Vou facilitar a vida de vocês aí. Escreve sobre o Brasil e escreve sobre o Sudeste. Lembrando que o Sudeste é esse daqui, tá? Que o Sudeste, então, ele está um pouquinho abaixo da média. E aí, como o Sudeste está um pouquinho abaixo da média, você pega o que mais, de onde as crianças mais trabalham, que é o Nordeste. Aí você escreve dele também, explicando, tá bom? A gente tem que aprender a interpretar esse tipo de coisa, porque vai ajudar muito para o futuro. Pessoal,
Espero ter ajudado vocês. Muito obrigado aí pela presença de vocês, tá? É sempre um prazer estar aqui, poder participar dessas atividades com vocês. Deixa o seu like aí se eu te ajudei, tá bom? E valeu, até a próxima.